أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Prezados irmãos, dando continuidade para a última parte destes versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve os hipócritas, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, dando continuidade, o exemplo que esteve a falar de um grupo dos hipócritas. O ayat principal, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara." O exemplo deles é o exemplo daquele que acendeu a fogueira. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Quando esta fogueira trouxe luz, deu brilho à sua volta, ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Allah fez com que esta luz desaparecesse. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. E deixou-os na escuridão de forma que eles não pudessem enxergar. Allah diz: o outro exemplo dos hipócritas, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Ou a similaridade de uma chuva torrencial do céu, em que nele há escuridão, e não só escuridão, há também relâmpago, há também trovão e relâmpago. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. E eles colocam os seus dedos nos seus ouvidos, min as-sawa'iq, por causa do trovão, حذر الموت, com medo da morte, والله محيط بالكافرين, e Allah abrange, é abrangedor, enquanto aos descrentes todos estes são abrangidos. Alguns comentadores dizem que este é o segundo tipo de hipócrita, um que é pior que o outro, um que a fé esteve clara nos seus corações, mas preferiram manter na descrença ou na hipocrisia, e outro, concretamente este indivíduo que estamos a falar, ou este grupo que estamos a falar, alguns comentadores, como vem mencionado no Tafsir Munir Lizuhair, que um indivíduo que esteve distante do profeta sallallahu alaihi wasallam, esteve a fugir do profeta sallallahu alaihi wasallam, enfrentou uma situação de uma chuva torrencial, e ele estava com medo que o trovão pudesse lhe afligir e o relâmpago pudesse também fazer com que a sua visão desaparecesse, e ele, por causa do trovão, ia colocando os seus dedos nos ouvidos para que o barulho, do trovão não afetasse o seu cérebro de forma que lhe causasse a morte. Então isso lhe trouxe um certo tipo de remorso, dizendo: que me dera que amanhecesse, que eu fosse ao profeta sallallahu alaihi wasallam e me tornasse um bom muçulmano. E alguns comentadores, efetivamente assim aconteceu, ele tornou-se um bom muçulmano. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. Portanto, o versículo continua a mencionar quase que o relâmpago ofuscaria a sua visão. كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ. Dando o exemplo ainda do mesmo incidente que estamos agora a relatar, كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ. Nessa escuridão, a cada vez que o relâmpago trazia uma certa claridade,
eles conseguiam enxergar, ele conseguia enxergar e ele caminhava até um certo ponto. Mas quando ficasse escuro, ele parava, não conseguia caminhar por causa da intensidade da escuridão. Se Allah quisesse, Allah subhanahu wa ta'ala poderia remover a sua capacidade de escutar, assim como a sua visão, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o poderoso sobre todas as coisas. Neste versículo aqui nós terminamos a descrição dos hipócritas. Mas, ulama explicam, os mufassir trazem agora uma conexão. Um versículo do Corão está ligado com outro versículo, seja anterior ou posterior. Há sempre uma ligação entre os versículos, aquilo que chama-se ar-rabt bain al-ayatain. A ligação entre os dois ayats, ou bain al-ayat, ou entre os versículos do Corão. Portanto, é importante a pessoa ter este domínio, saber que um versículo está ligado com outro, ou o conteúdo pode terminar, mas há uma ínfima ligação entre um conteúdo e outro, apesar até dos conteúdos serem completamente diferentes. Depois de Allah ter abordado, na primeira instância que nós mencionamos aqui, 3 grupos. O primeiro grupo é dos crentes. Depois Allah mencionou os descrentes. E depois Allah mencionou o terceiro, os hipócritas. Aqui Allah já vem com uma abordagem diferente, uma abordagem acolhedora, uma abordagem de sempre trazer o servo para o reconhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah diz, Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas é o gente. Há uma diferença entre Ya ayyuhal ladhina amanu e Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal ladhina amanu é um chamamento direcionado aos crentes. Allah está a falar com os crentes. Por isso que Abdullah ibn Mas'ud dizia, sempre que ouvires algum versículo no Corão, Allah dizendo, Ya ayyuhal ladhina amanu, então preste muita atenção, porque Allah está a falar diretamente contigo. Apresse-se com a sua audição, atenção, escuta atentamente, porque é algo que Allah está a direcionar aos crentes. Esta é a forma que Allah subhanahu wa ta'ala chama os crentes. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O crentes, foi prescrito para vós o jejum. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. O fiéis, abstenham-se da suspeita. Ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu Rasul. O crentes, obedecer a Allah, obedecer ao mensageiro. Vários versículos onde Allah direciona aos crentes. Mas na terminologia, Ya ayyuhan nas, ou gente, significa, ou é um chamamento em que Allah subhanahu wa ta'ala direciona as pessoas no geral. Allah subhanahu wa ta'ala fala com todos. Portanto, aqui sejam os hipócritas, sejam os descrentes, assim como os crentes. Allah diz, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó gente, ou criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, concretamente humanos, independentemente, não é, da crença, Allah está aqui a chamar agora para o reconhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, adorai o vosso Senhor. Qual Senhor? Alladhi khalaqakum, aquele que vos criou. Vocês adoram ídolos, vocês adoram pedras, vocês adoram outras coisas. Primeiro ponto que Allah faz aqui, leva ao reconhecimento humano. Será que esses todos criaram-vos? Não. Allah diz, Alladhi khalaqakum. Allah é aquele que vos criou. Este aspecto que Allah diz, aquele que vos criou, os mushrik, os idólatras, todos, quando eram perguntados, Man khalaqakum wa man khalaqa as-samawati wal ard. Quem vos criou e quem criou os céus e a terra? O Corão faz menção disso. La yakulun Allah. Todos eles diziam que é Allah. Mas por que então vocês adoram eles? Então eles diziam, liuqarribuna ila Allahi zulfa. Nós adoramos isso para eles serem nossos intercessores perante Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não temos esses intercessores. Nossa ligação com Allah é ligação direta. U'budu Allah, alladhi ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum,
Alladhi khalaqakum. Ó gente, adorai o vosso Senhor. Qual Senhor? Alladhi khalaqakum. Aquele que vos criou. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Não só a vós. E criou aqueles que vieram antes de vós. Adorai este Senhor, este Deus, este Allah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Nesta adoração, para que possais alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é este Allah? Allah continua aqui descrevendo. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Aquele que criou, fez a terra para vós como um leito, como uma cama, uma terra plana para vocês. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. O céu como o teto. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Aquele que fez descer dos céus, fez cair, fez descer água. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. E Allah fez, através desta água, vocês pudessem produzir. E fez, através desta água que vem do céu, vocês puderem produzir variedade de frutos como provisão para vós, como rizq para vocês. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Não atribuis parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, enquanto vocês sabem. Vocês sabem quem vos criou. Vocês conseguem reconhecer, está patente, que quem criou tudo foi Allah subhanahu wa ta'ala, portanto não atribuís parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui podem ver o diálogo de Allah, a forma como Allah subhanahu wa ta'ala está a falar para todos, para mushrik, está a falar para os descrentes, está a falar para os crentes, está a falar para os hipócritas, todos. Deixem de atribuir parceiros a Allah. Vocês sabem quem é Allah. Allah é quem merece ser adorado e não podem atribuir parceiros a Allah. No nosso ibadat, naquilo que nós fazemos, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o hadith qudsi em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ana aghna ash-shuraka'i an ash-shirk. Eu sou o parceiro mais independente de tudo que é parceria. Todo aquele que fizer alguma adoração e naquela adoração fizer parceria, colocar-me como parceiro naquela adoração, taraktuhu wa shirka. Eu abandono esta ação que ele está a fazer, entre aspas, para mim, porque colocou alguém junto naquela adoração que possa ser comparado a mim. Allah diz aqui: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Não atribuam parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, seja no ibadah. Você quando faz algo para o agrado de Allah e naquilo coloca a intenção agradar o terceiro, Allah subhanahu wa ta'ala abandona aquilo. Qualquer ibadah, Ubudullaha mukhlisina lahuddin. Adorai Allah subhanahu wa ta'ala com devoção e sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não quer parceiro. Por isso que Allah diz, quanto ao jejum, as-sawmu li wa ana ajzi bih. É um dos ibadas que a pessoa não tem como fazer. É um dos ibadas mais puro. Mais puro. Por quê? Porque somente Allah sabe a realidade daquele jejum. Você não tem, ou por outra, não é algo que se exterioriza. Você pode dizer estou de jejum enquanto você não está de jejum. E você pode dizer, ou as pessoas podem considerar que você não está de jejum enquanto está de jejum. É uma ligação direta. No lugar mais distante, mais recôndito, onde você pode estar sozinho e beber água, comer. Allah sabe. Portanto, é algo mais puro. Não é? Uma das formas mais puras que nós adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala é o jejum. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith qudsi: as-sawmu li wa ana ajzi bihi. É uma das ações que é estritamente para mim e eu irei retribuir quando o indivíduo faz esta ação com sinceridade, com devoção para o meu agrado. Portanto, podemos dizer que é um chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala para a sua adoração, e antes Allah trouxe vários aspectos para chamar a atenção, para puxar a atenção daquele que é destinatário final desta mensagem. Os versículos seguintes, Allah agora
traz como desafio a mensagem do Coran, a mensagem que Muhammad sallallahu alaihi wasallam concedeu a Muhammad. Nós dissemos que o maior milagre que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como deu a outros profetas o seu milagre, para Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi o Coran, as palavras, a eloquência, o sentido, a realidade das coisas, a questão científica que a cada dia é descoberta, que se enquadra no Coran. Tanto é algo fantástico que nós nem sequer conseguimos perceber. Eu estava aqui há dias a falar, quando estamos a falar do Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nós traduzimos: louvado seja Allah, Senhor dos mundos. Dos mundos. Portanto, se nós pegamos este significado, não é? Senhor, a forma como é traduzido, Senhor dos mundos. Quantos mundos existem? Quantos mundos existem? Será que nós podemos dizer os mundos que se referem aqui a cada dia que a ciência vai descobrindo novos planetas? Anos atrás houve descoberta de novos planetas. Onde é que esses novos planetas se enquadram neste versículo do Corão? Enquadram-se. Enquadram-se, por mais que haja, conforme disse antes, por mais que haja uma tradução, na língua que for, na melhor linguagem possível, havendo uma nova descoberta científica, falando do universo, daquilo que for, se nós voltarmos para o árabe, com o texto original, nós devemos ver que enquadra-se perfeitamente no Coran aquela descoberta, em tudo que for descoberto. Este é o milagre do Coran. Mas consegue entender isso aquele que entende o árabe, é aquele que tem, não só entender, uma percepção profunda linguística. Consegue entender porque a terminologia ou a língua árabe é muito profunda. E da forma como Allah mencionou uma certa frase, descreveu uma certa frase, não existe um maior eloquente que possa trazer melhor redação comparado com aquela que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, e os árabes foram desafiados a trazer um só versículo, conforme o versículo que nós iremos, inshallah, abordar na próxima lição, onde é o challenge, é o desafio de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles que rejeitam o Coran, para aqueles que dizem que Muhammad forjou, Muhammad criou essas palavras, sendo ele iletrado, nunca foi para uma escola, não sabia ler. Como poderia trazer palavras perfeitas como estas? O profeta não sabia ler, o profeta não sabia escrever. Por isso, no tratado de Hudaybiyah, quando se estavam a fazer aqueles pactos, não é? Os descrentes disseram: olha, escreva aí Bismihi ta'ala, não Bismillah, não Rahman Rahim, não Bismillah Rahman Rahim, min Muhammad Abdillah, de Muhammad, servo de Allah. Ele disse: nós não concordamos esse servo de Allah, apague esse servo de Allah. Ali estava a escrever, disse: não, eu não vou fazer isso, eu não vou apagar. O profeta disse: mostra-me onde que está escrito servo de Allah, para eu apagar. Mostra-me onde está escrito servo de Allah, para eu apagar. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele era iletrado, não estudou, não sabia ler, não sabia escrever. Allah revelou este Coran e desafiou. Vocês estão a dizer que Muhammad forjou? Muhammad não sabe ler, não sabe escrever, mas trouxe uma mensagem desafiadora para todos os tempos. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala exatamente da dúvida, né? A dúvida que vocês têm quanto a este livro. Vamos agora fazer um desafio que, inshallah, na próxima lição nós iremos abordar. Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.